pode ter certeza que foi uma palavra trazida pelo Senhor, através de busca, porque todos os anos a gente busca receber de Deus uma palavra que seja norte, que seja fundamento para nós em 2013. E essa palavra é uma palavra para nós meditarmos nela, recebermos como um ensino, como revelação e também como um crédito profético de que Deus fará no sobrenatural dele aquilo que essa palavra traz como ensino e direção para nós. Em nome de Jesus. Eu vou ler o texto e eu quero dizer que essa palavra vai ser uma bênção promovida por Deus na vida de todos que estão nos assistindo aí através da IES 12 e todos aqueles a quem essa palavra foi exibida e direcionada. De uma forma especial, quero mandar um beijo aí para os meus queridos de Vinhedo, que vão me ver ministrando essa palavra hoje no período da tarde. Eu amo vocês, Deus os abençoe grandemente, que Vinhedo cresça, se multiplique e governe essa cidade no poder do nome de Jesus. O amor é o dom supremo. 1 Coríntios 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Queridos, 2013 foi chamado pela nossa cobertura espiritual a nível nacional e a nível internacional, o apóstolo René Terranova, o ano da maturidade. E um ano de amadurecimento é mais do que uma declaração profética. A maturidade da igreja, o nosso amadurecimento espiritual, é ao mesmo tempo um clamor do nosso espírito. Amadurecermos como povo de Deus, como filhos de Deus, é uma coisa absolutamente necessária. Por que isso? Porque a igreja de Jesus ainda tem sido imatura. E a imaturidade espiritual da igreja tem feito a própria igreja sofrer. Não é? Quando a gente... nós somos privilegiados por vivermos no seio de uma igreja um pouco mais tratada, um pouco mais curada, um pouco mais equilibrada. A visão em células no modelo dos 12 traz sobre si uma unção que fortaleceu um pouco mais o nosso espírito, que nos trouxe libertação e cura. Mas quando nós convivemos com os ministérios de origem tradicional, ou de vida tradicional ainda, nós vemos ainda muitas coisas tristes na igreja. Não precisamos penetrar nessas igrejas para podermos ver isso. Basta a gente ligar a televisão. Nós vemos ainda a imaturidade dos líderes que alcançaram
lugares altos, postos de nobreza, como, por exemplo, sustentar a fatura de um canal de televisão de milhões, para chegar diante da televisão e ficar falando mal de outro pastor. Então, a imaturidade da igreja traz muitas contendas, muitas facções, muitas divisões. Isso tudo é muito triste. E essa imaturidade espiritual do povo de Deus tem não só feito a igreja sofrer, porque com isso pessoas se desviam. É impressionante a gente que evangeliza, quando a gente vai falar de Jesus com as pessoas, que nos dão algum tipo de oportunidade, algum tipo de abertura, quantas pessoas desviadas nós encontramos? Quantos cristãos decepcionados, feridos, magoados, estão perdidos por aí, né? E quantas pessoas não estão deixando de ter um encontro com Jesus por causa dos escândalos, por causa dos pecados, de grandes ministérios, ou até no contexto particular, do mau testemunho que a igreja de Jesus tem dado por imaturidade, por falta de tratamento no espírito, de falta de tratamento no caráter. Então, glória a Deus por essa promessa. Nós precisamos disso, que venha mesmo um tempo de amadurecimento do povo de Deus. E que a igreja do Senhor, nesse ano de 2013, que ela se santifique, que ela se quebrante, que ela tenha o Senhor como centro da sua vida, que ela se deixe governar pelo Espírito Santo de Deus e que ela se volte contra o único inimigo que de fato nós temos, que é o maligno. Amém? Nós não podemos contender com os nossos irmãos. Nós não podemos falar mal uns dos outros. Nós não podemos ser como um exército que atira no soldado que pleiteia a mesma batalha, a mesma causa que nós. Se nós estamos lutando pelo estabelecimento do reino de Deus nesse mundo, nós não podemos nos dividir, nos faccionar, nós não podemos nos voltar uns contra os outros. Eu estou falando em termos de irmãos da igreja, eu estou falando em termos de líderes. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos um, que nós vivamos em amor, que nós vivamos em unidade e que nós saibamos que o único inimigo que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode ter sobre a face da terra é um inimigo espiritual chamado o maligno. Esse sim é seu inimigo e você deve realmente lutar contra ele com todas as suas forças, e não só lutar, mas derrotá-lo e despojá-lo, porque a vitória sobre ele já te foi dada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Então, que essa vitória, pela maturidade, se estabeleça na sua vida em 2013. Só quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne, e o projeto de Deus é que todos os que são filhos de Deus, todos aqueles que são predestinados à salvação eterna, sejam congregados, sejam embarcados nessa grande arca que é a igreja, neste corpo de Cristo que é a igreja de Jesus na terra. Ainda tem muita gente no mundo que precisa ser salva, que no coração de Deus, nos anais de Deus, que estão escritos desde antes da fundação do mundo, são filhos de Deus, pertencem a Deus, mas ainda estão perdidos. Por quê? Porque aguardam a manifestação dos filhos de Deus, aguardam que a igreja dê o testemunho do amor, aguardam que a igreja dê o testemunho da unidade, do bom caráter, da honestidade, da dignidade. E esse testemunho produzirá a vinda dessas pessoas. Então, o evangelho precisa ser pregado dessa maneira, para que todos os filhos de Deus possam ser congregados, agregados ao corpo de Cristo, e depois a igreja vai ser arrebatada, depois a igreja vai se casar com o seu noivo, que é Jesus. A palavra de Deus diz que a igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro, e essa imaturidade dessa noiva também tem atrasado a vinda do Senhor, porque se essa noiva precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa se santificar e se preparar para se encontrar com Ele, a vinda de Jesus também tem sido retardada pela imaturidade da igreja do Senhor. Por quê? Porque Jesus não vai casar com uma menina, Ele não vai casar com uma adolescente inconsequente, que vive brigando, que vive fazendo coisas inadequadas. Ele vai casar com uma mulher madura, uma mulher santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, uma mulher revestida da glória de Deus. E eu quero dizer que no projeto de Deus, em 2013, você é essa noiva, você é essa igreja,
Você é esse povo santificado, ajustado no caráter, transformado, curado na alma, renovado de mente, fortalecido no espírito, que vai dar o bom testemunho de que é maduro, de que é equilibrado, de que é sábio, de que é ungido por Deus e de que carrega consigo a glória de Deus. Só quem recebe, diga amém. Esse sou eu, essa sou eu. Pode dar um aplauso bem forte a Jesus. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Eu acredito nessa profecia. E ela é necessária. Amém? Esse ano, nós estamos então sob esse decreto profético e apostólico de maturidade. E vindo de quem vem, eu acredito, porque todos aqui já tiveram experiências com isso e sabem que o apóstolo René é de fato um apóstolo das nações, mas ele é antes disso um profeta. Eu já vi o apóstolo René acertar em muitas profecias. Ele é alguém que tem crédito profético. Só que o ano da maturidade para nós, que traz consigo muitos benefícios, porque a maturidade conduz a benefícios. Nós vamos ver isso durante a palavra. Não poderá ser vivido se nós não entendermos a origem e a essência desse processo de amadurecimento espiritual e também sobrenatural. Repita comigo: o amadurecimento será sobrenatural. O amadurecimento na minha vida, na minha família, no meu ministério, no povo de Deus, na minha nação, será efetuado por Deus, no sobrenatural, pelo poder do seu Espírito Santo, que governa as nossas vidas, em nome de Jesus. Então esse amadurecimento, esse trabalhar de Deus no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, para que sejamos maduros, equilibrados, sensatos, habilitados, capacitados, como eu já orei nos dons espirituais, nos dons ministeriais, para não escandalizarmos pessoas, para não impedirmos que pessoas se acheguem à igreja, para não permitirmos que pessoas se afastem da igreja. Isso virá por um agir de Deus na nossa vida. Se efetuará pelo poder da palavra de Deus, que vai, nesse ano, ser intenso no seu espírito. Se efetuará pelo trabalhar de Deus, pelo toldar de Deus, o moldar do Espírito Santo na tua vida espiritual, porque Deus nesse ano vai te santificar, vai te libertar, vai te curar, vai te renovar a mente, vai te quebrantar o coração, vai te encher do Espírito Santo, e você vai chegar ao final de 2013 não se reconhecendo e também glorificando a Deus e dizer quanta coisa tremenda Deus fez na minha vida, quanto Deus transformou a mim e quanto Deus mudou a minha sorte. Tem alguém aqui que recebe essa palavra profética? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender qual é a essência desse amadurecimento, qual é a origem e a essência desse processo. Jesus ele sempre usou a natureza para explicar as coisas espirituais aos seus discípulos. Jesus dizia: se uma vaca prende aí o seu pé na manjedoura, prende o seu pé no mata-burro, você não vai, porque é dia de sábado, lá soltar o seu animal. Jesus usava a parábola da semente. O reino de Deus é assim como uma semente. Por quê? Porque esse era o contexto de onde Jesus vivia. Jesus vivia num cenário agrícola, num cenário de agropecuária em Israel, né? E hoje ele vai fazer o mesmo, né, conosco. Jesus hoje vai usar um exemplo da natureza para a gente entender o que é amadurecimento. Por quê? Porque na natureza, frutos vêm a ser gerados, frutos crescem e frutos, graças a Deus, amadurecem. E quando amadurecem, cumprem o propósito para o qual existem. Então, quero saber aqui, quem é bom aqui em botânica, em biologia, e sabe o que é que faz os frutos amadurecerem na natureza? Quem sabe como é que os frutos amadurecem? Será que é o sol? Será que é o calor? O que faz os frutos na natureza amadurecerem? Acho que tem gente que já está acessando o Google aí. Já está pedindo socorro aí. O pastor Carlos Henrique está ali, ó. Não sei se está tweetando ou se já está entrando no Google para descobrir a resposta. Não precisa, não vai dar tempo de você acessar o Google. Eu falo para você. O amadurecimento dos frutos, né? Como, por exemplo, um vaso de figos que eu tenho lá em casa. Eu tenho um vaso que tem uma figueira plantada. Uma figueira de figo vermelho mesmo. Esse figo gostoso, doce, que a gente compra aí na feira, no mercado.
Está com 15 figos. E ontem já tinha 7 figos maduros. E aí eu precisei colher, porque os passarinhos já estão querendo ir lá disputar os figos comigo, né? Já tinha um lá que estava todo bicado. Eu falei, não, antes que comece esse negócio aqui, eu já vou pegar esses figos aqui. Eu passei o ano inteiro regando esse vaso aqui, botando adubo, igual o passarinho que vai comer. Não, para com isso. E aí eu colhi os figos, e os figos estavam madurinhos. Mas eu fiquei feliz de acompanhar o amadurecimento daqueles figos, porque eles estavam pequenos, verdinhos, mas eles foram crescendo, e eles foram amadurecendo. E a gente sabe que quando o fruto ele é novo, ele é pequeno, ele é verde, ele é duro, ele não tem cheiro, ele não tem gosto, ele não serve para nada. Inclusive, se ele cair do pé enquanto ele não cresceu e não amadureceu, ele não cumpre o propósito, porque ele não serve para alimento, ele não serve para ser plantado. Não dá para tirar a semente de um fruto verde e plantar a semente. Não dá para comer, por exemplo, uma goiaba quando ela está pequena. Por quê? Porque ela é dura, vai machucar o seu dente, pode até quebrar a sua dentadura. Então, não é conveniente comer frutos enquanto eles não estão maduros. Mas o que é que faz esses frutos amadurecerem na natureza? É um gás produzido pelo próprio fruto. Um gás chamado eteno ou etileno, que o povo descobriu que existe esse gás, né? Os pesquisadores dessa área, eles até usam disso como uma estratégia comercial, para usar o etileno ou o eteno como uma forma de botar as frutas verdes dentro de uma estufa, depois delas serem transportadas, porque é mais fácil, é mais seguro, tem menos perda transportar os frutos verdes e amadurecê-los com eteno numa estufa, do que colhê-los maduros, porque aí eles já estão macios, eles já estão no ponto de comer e eles podem começar a deteriorar, eles amassam no transporte, eles se perdem. Então, o mercado, o comércio faz isso, né? Usa o eteno para produzir o amadurecimento. Por quê? Porque ele é um gás natural, ele é um gás extraído das próprias plantas e que ele tem esse poder de fazer o fruto amadurecer. E nós já vivemos essa experiência do eteno. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha ouvido falar sobre embrulhar banana com jornal para a banana amadurecer. Quem já fez isso aí? Levanta a mão aí. Quem já embrulhou? Olha, 80% já embrulhou a banana. Por que você embrulhava a banana? Você nem sabia por quê. Tem gente que fala assim, não, é porque o calor vai amadurecer, porque o jornal esquenta. Não, é a tinta do jornal que faz a banana amadurecer. Não é. É que quando você põe o jornal envolvendo, fechando, abafando a banana, ou dentro de um saco plástico, o eteno que a própria banana produz fica preso lá dentro e amadurece a banana. Amém? Então, o que faz as frutas amadurecerem é o gás eteno aprisionado que acelera o amadurecimento das frutas. E na natureza, nessas plantas, também é a mesma coisa. Quando o fruto chega naquele ponto, ele começa a exalar o eteno e as células todas começam a chegar ao seu ponto de maturidade, os frutos ficam macios, os frutos alcançam o seu tamanho original, e os frutos, eles também ganham colorido, eles ganham sabor, eles ganham perfume. Ok? Na vida espiritual, nesse paralelo, nessa parábola de Jesus, também só há amadurecimento se houver o contato da nossa vida espiritual com um elemento semelhante ao gás eteno. Qual é o elemento que produz o amadurecimento em nós? Se na natureza é o gás eteno, na vida espiritual, qual é o elemento que traz maturidade para nós? O elemento é o amor. Amém? Eu não sei se o pastor Carlos Henrique achou no Google, mas ele respondeu aqui na primeira fila, é o amor. Por quê? Porque ele é um homem versado nas coisas de Deus, né? O apóstolo Paulo diz nesse texto que todos os dons, todos os sacrifícios, todas as intenções, todas as estruturas construídas sem o amor não cumprem o seu propósito, nem tem diante de Deus qualquer tipo de valor. Amém? Você pode fazer o ministério mais lindo, você pode construir a igreja mais bonita, se no seio, no âmago, na essência daquele ministério não existiu amor, não tem valor para Deus. Esse ministério, essa igreja, ela vai ser reprovada por Deus, ela vai ser condenada por Deus. Por quê? Porque o amor é a essência de Deus. E nós precisamos ter contato com esse amor. Nós precisamos entender esse amor, nós precisamos receber esse amor, nós precisamos vivê-lo.
Não há crescimento e amadurecimento da igreja de Jesus sem nós entendermos e experimentarmos o amor de Deus. Amém? Então, que esse amor ágape do Senhor Jesus Cristo, ele seja esse elemento espiritual, né, que venha trazer amadurecimento à sua vida espiritual, aos seus relacionamentos, que cada relacionamento seu, no seio da sua família, no seu discipulado, na sua relação como discípulo de célula, como líder de célula, como líder 12, como pastor no meio de uma geração, como líder 12 no meio dos seus discípulos, que todas essas relações venham a ser envolvidas, permeadas pelo amor de Jesus Cristo, que tem a sua essência, o seu princípio no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por nós, para a nossa paz, para a nossa reconciliação com Deus e para a bênção de Deus sobre a nossa vida em todos os nossos relacionamentos, em cada flanco da nossa vida. Amém? Quando nós conhecemos a Jesus, através do novo Espírito que Ele nos dá, o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos dá um novo Espírito, né? Ele nos dá o seu Espírito. Nós aprendemos a amar numa ordem de crescimento, num processo de amadurecimento. O primeiro aspecto é nós aprendermos a amar a Deus. Por que isso? Porque há pessoas que se relacionam com Deus, mas não amam a Deus. Tratam a Deus como um gênio da lâmpada. Se aproximam de Deus não por amor, mas por interesse. Porque querem tão somente sacar, receber de Deus aquilo que Ele promete. Tem gente que trata Deus como um caixa eletrônico. Quando saca o que quer, vira as costas e vai embora. Não é? Quantas vezes a gente vê as pessoas que vêm para a igreja, têm uma experiência com Deus, aceitam Jesus, são levadas a um encontro, começam a experimentar a graça de Deus, começam a receber bênçãos de Deus. Mas na primeira bênção, que é um pouquinho mais cheia, que é um pouquinho mais completa, que preencher um pouco aquela necessidade momentânea daquela pessoa, essa pessoa já se vê satisfeita, e por não ter um vínculo verdadeiro com Deus, ela vira as costas e vai embora. E quando ela vai embora, Deus que a deseja, fecha a torneira para que ela volte. Fala, não, peraí, você não entendeu. Na primeira experiência, na primeira oportunidade, você não entendeu que eu não sou o gênio da lâmpada, você não entendeu que eu não sou o caixa eletrônico, você não entendeu que eu sou mais uma pessoa na sua vida. Eu sou o Deus que te criou, eu sou o teu Pai Celestial, eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que não poupou o meu único Filho, Jesus Cristo, por amor à sua vida. Por isso eu quero ter com você uma relação de amor. Eu sou seu pai, você é meu filho. Eu te amo e eu quero ser amado por você. Então essa é a primeira coisa que cada um de nós aqui precisa entender. Se nós não tivermos esse amor por Deus, nós não vamos ser saciados completamente. Nós não vamos ser revestidos da glória de Deus, como eu já falei profeticamente aqui. Por quê? Porque no Salmo de número 91 está escrito, porque Ele se apegou a mim com amor. Tem gente que se apega com fé, tem gente que se apega com garra, tem gente que põe até Deus na parede. Mas Deus não quer isso, Deus quer ser correspondido no amor que Ele derrama sobre a nossa vida. Ele quer que você aprenda a amá-lo, que você aprenda a vê-lo como um pai. E o Salmo 91, Deus expressa isso. Ele diz, porque Ele se apegou a mim com amor, eu saciá-lo-ei e eu glorificarei. Ou seja, todas as suas necessidades serão supridas se você tiver um relacionamento de verdadeiro amor a Jesus, ao Deus Pai. Não só você vai ser suprido, você vai ser saciado em todas as suas necessidades, ou seja, você vai receber de Deus satisfação, como também você vai ser revestido da glória de Deus. Você vai poder, no poder do Espírito Santo, através dos dons, da capacidade de amar, da capacidade de ministrar a palavra de Deus, a vida de Deus, a unção de Deus sobre a vida de outras pessoas, você vai ser um condutor da glória de Deus. Aonde você for, a luz de Deus vai brilhar. Aonde você for, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas e transformadas. Haverá crescimento, transformação, multiplicação, mudança de vida, mudança de sorte, aonde você for em 2013, mas você precisa ser uma pessoa amadurecida no amor, e eu te abençoo para que você seja, em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus. Então Deus quer ser amado por nós, Deus quer ter comunhão conosco,
Deus quer que nós o busquemos. Deus se alegra quando você entra no seu quarto para orar. Deus se alegra quando você se interessa pela palavra dele. Deus se interessa quando você troca um simples programa de televisão por um filme gospel, porque você está interessado nas coisas de Deus. Deus se alegra de nos ver crendo e pedindo coisas a ele. Amém? Mas nós não podemos pedir apenas, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos entender que o retorno de todo esse amor, de toda essa graça abundante que Deus nos dá, é também a restituição, a devolução de uma vida consagrada a Ele. De uma vida consagrada a Ele. Eu passei o primeiro dia do ano vendo lá o pessoal comendo o delicioso bacalhau que a minha sogra fez, brincando o dia inteiro, porque foi um dia de sol na piscina, mas eu estava onde? Eu estava fechado, eu estava no jejum, estava na oração, consagrado, entregando o primeiro dia do ano para Jesus, para que Ele ficasse comigo todos os outros 364. E como tudo que eu peço para Deus, eu não peço só para mim, eu peço para mim e peço para você, Deus vai estar conosco nesses 364 dias do ano, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos ungindo e nos fazendo sermos o povo mais feliz da terra. Tem alguém aqui que recebe essa bênção? Dê um aplauso bem forte ao Senhor, então. Mas qual a minha motivação nisso? Me relacionar com Deus. Aprender de Deus, ouvir a voz de Deus, ser tocado por Ele, ser envolvido por Ele. Deus me falou muitas coisas boas nesse dia, coisas boas a nosso respeito, né? Dos planos, dos projetos que Ele tem para nós nesse ano. Depois eu vou revelando isso para você. Amanhã, por exemplo, na reunião de gerações, vai ter mais. E vou falando de tudo que eu ouvi de Deus nesses dias. Mas a motivação correta é o amor a Deus. É estar com Deus, é buscar a face dEle, é entrar nessa relação de intimidade com Deus. Maturidade é fruto de um processo de busca por intimidade. Então, não fique dependente só do teu líder, de tudo ouvir uma palavra do seu líder, de tudo ter uma direção do seu líder. Aprenda a buscar Deus. Porque é sempre bom você treinar a submissão, o relacionamento com o líder, você não fazer nada sem pedir a direção, mas peça do seu líder uma confirmação, por já ter ido buscar a Deus antes em oração, por já ter ido buscar a Deus antes na leitura da palavra. Isso é maturidade, é quando nós sabemos explorar essa nossa relação direta com Deus. Você fala com Deus e Ele ouve. Você fala com Deus e Ele se agrada de ver que você está crendo nele, a ponto de pedir a Ele coisas que você precisa. Então, nesse ano, toda direção que você precisar, todo socorro, toda revelação, todo ensino, todo conhecimento, busque primeiro em Deus, em oração. Tenha uma vida de consagração. Não espere a tua geração, ou o teu líder do louvor, ou o teu líder da geração, ou o apóstolo, convocar um jejum. Desenvolva você uma prática, um ímpeto, uma espontaneidade de buscar a Deus em oração e jejum. Jejue pela sua vida espiritual, jejue para Deus falar com você, ore para Deus restaurar cada área da sua vida. Por quê? Porque Deus se agrada de ver que você está apegado a Ele, com amor, desejando dEle tudo o que Ele é e tudo o que Ele pode dar a você. Amém? Deus quer que nós o conheçamos como um Pai. Eu já era pastor e eu precisava ainda de uma cura mais profunda no meu espírito. E essa cura veio de forma completa nas minhas emoções, quando um dia eu buscando a Deus, eu chorando diante de Deus, de joelhos, ouvi de Deus a seguinte coisa: não dê tanta importância ao reconhecimento dos homens, nem o amor que vem dos homens. Entenda que eu sou o seu pai, e que tudo que você precisa, você pode vir buscar em mim. Isso não quer dizer desprezar líder, nem desconsiderar a palavra de líderes, muito pelo contrário. Quanto mais submissos nós formos, quanto mais dependentes formos dos nossos líderes espirituais, procurando sempre ouvi-los, obedecê-los, amá-los, melhor será para nós, porque a obediência traz as bênçãos. A obediência é o que te libera para ser abençoado. Mas a gente precisa aprender que Deus, além de ser um pai, Ele é uma pessoa que quer ouvir a nossa voz, que quer falar conosco, que quer ter momentos alegres conosco, quer celebrar conosco as nossas vitórias, né? É uma coisa assim bobinha, mas eu, quando assisti um filme chamado Todo-Poderoso 2, eu não sei quantos já assistiram esse filme. A gente vai até passar na igreja, porque eu estou vendo que foram poucos aqui.
É um filme muito interessante, muito engraçado, é praticamente uma comédia, mas que se você for nos detalhes daquela comédia, são detalhes muito profundos. O primeiro é porque ele escolhe um deputado lá para construir uma arca de Noé. E aí, num determinado momento, o slogan da campanha desse deputado, antes dele vencer, era: eu vou mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo. E aí, quando Deus aparece para esse deputado, ele fica, lógico, resistindo a Deus e resistindo às coisas que Deus estava mandando ele fazer, como, por exemplo, deixar de ser deputado para construir uma arca em pleno século XX, uma arca de Noé em pleno século XX. Ele começa a ficar atônito com isso, fala: não é possível, eu estou ficando louco, isso aí Deus, não posso fazer isso, eu tenho que cuidar do meu mandato, eu tenho que cuidar da minha profissão, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E Deus: não, construa a arca. E aí, num dos encontros, ele pergunta para Deus: por que o Senhor me escolheu? E Deus responde: porque você quer mudar o mundo. E eu também quero. Agora, como se muda o mundo? Com uma atitude de amor, uma de cada vez. E aí Deus põe água na vasilhinha para o cachorro beber. Porque às vezes a gente pensa que atitude de amor é fazer caridade, é juntar 50 cestas básicas para ir no orfanato, para ir no asilo, distribuir. Não. Às vezes a atitude de amor é com as suas pequenas coisas lá. É com o seu cachorrinho, que precisa de uma cama um pouco mais macia, com o seu cachorrinho que precisa da água fresca. Às vezes eu vou lá na latinha de água do meu cachorro, lá está cheio de mosquito. Se eu for preguiçoso, eu vou deixar o mosquito lá. Se eu for diligente e amoroso, eu vou trocar a água, vou lavar a vasilha e vou pôr uma água fresquinha. Então, o amor, ele precisa ser entendido e vivido nos mínimos detalhes, queridos, porque muitas coisas na nossa vida não vão bem porque não estão permeadas pelo amor. A gente não está dedicando o amor necessário às coisas pequenas e, às vezes, nem mesmo às grandes. Tem muitas pessoas que estão ineptas, que estão inadimplentes na questão, por exemplo, de amar o cônjuge. O casamento não está bem. Por quê? Porque está faltando essa essência do amor, porque está faltando essa troca do amor, que nem sempre é aquilo que agrada o nosso coração. O amor de Deus, ele é um amor sacrificial. A nossa salvação, que é a maior demonstração de amor dada por Deus em relação a nós, ela foi conquistada através de um sacrifício terrível, de alguém que teve que abrir mão da sua própria vida para nos salvar. Então o amor não é só uma coisa gostosa, agradável, ela se torna agradável nos seus frutos. Ela se torna agradável na concepção da sua maturidade, da concepção pós-maturidade. Mas a primeira fase, a fase da semeadura, a fase da prática do amor em cada um dos detalhes, em cada área da nossa vida, ela é uma coisa que nos custa. Só que depois a recompensa é muito grande. Então Deus quer ser assim, amado, adorado, reconhecido, crido e servido por nós. Amém? E quando é que a gente serve a Deus? Quando a gente serve o nosso próximo, que começa pelo nosso cachorro em casa, né? E aí chega no fim do filme, depois você vai assistir o filme inteiro, a volta do Todo-Poderoso, né? 2, é o filme número 2, porque tem o 1 também. E no final do filme, quando tudo fica bem, ele constrói a arca salva lá a vizinhança dele inteira, porque entra a família dele e a vizinhança no barco. E aí estoura lá uma barragem, e vem um dilúvio, né, de água que sai da barragem e salva todas aquelas pessoas lá. E aí, quando tudo fica bem, ele vai passear com a família num lugar descampado assim, e quando ele olha debaixo de uma árvore, Deus está lá esperando ele. Ele fala para a esposa: dá um tempo para mim aí. E ele corre lá, e ele fala assim: o que o senhor quer de mim agora? Não, eu só queria falar com você, e eu queria dançar com você. E quando eu vi aquela cena, eu me emocionei, eu chorei na primeira vez. Porque a gente precisa, queridos, entender Deus como essa pessoa que quer nos abraçar, que quer nos beijar, que quer celebrar conosco, que quer ouvir a nossa voz. E muitas vezes a gente trata Deus com muito descaso, com muita falta de sensibilidade. Então o amadurecimento é a gente entender isso, que Deus é um pai que quer ter você nos braços dele, que quer ter você na presença dele. Quando você vem à casa de Deus, como você fez hoje, você alegra o coração de Deus, porque você está dizendo na sua atitude que Deus é importante para você, que o que Ele tem a te dizer nesse primeiro culto do ano é importante para você. O Bispo Valente está aqui, ele me mandou um SMS dizendo: apóstolo, quando vai ser a palavra do ano? Porque eu quero estar lá
Porque essa palavra, eu acredito nela como uma palavra que traz mudança para a minha vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, a chave para o teu sucesso em 2013 é você amar Deus. É você se apegar a Ele com amor, porque aí Ele vai te saciar, aí Ele vai te iluminar, Ele vai te abençoar, Ele vai te glorificar, usando você poderosamente para a glória dEle. Você recebe? Que assim seja na sua vida, em cada dia desse ano, em nome de Jesus. O segundo estágio desse amadurecimento do amor é nós amarmos a nós mesmos. Nós temos amor próprio. E o amor de Deus, esse amor que vem através do Espírito Santo que está em mim, ele me capacita a recobrar a minha autoestima. Eu fui na casa do vizinho agora, nesse final de ano, aí, resgatar uma bola que caiu lá. As crianças estavam brincando no quintal, jogou a bola no quintal do vizinho. Eu fui lá tocar a campainha. Enquanto eu estou lá esperando vir alguém atender, eu vi um mendigo que vinha descendo a rua e ele parou do lado assim onde eu estava, tinha um lixo, uma lata de lixo. E ele começou a revirar o lixo. Ele estava procurando alguma coisa útil para ele lá, e eu acredito até que fosse comida. E eu pensei assim, meu Deus, a que ponto chega um ser humano sem Deus? Porque aquilo ali é o resultado de um distanciamento tremendo de Deus. Quando você vê essas pessoas aí que estão como andarilhos, essas pessoas que não têm mais teto, essas pessoas que estão aí mendigando, catando coisas no lixo, você pode ter certeza que isso é a maldição acumulada de geração em geração. Isso é fruto de abominações, de loucuras cometidas pelos pais dessas pessoas, ou até mesmo por essas próprias pessoas, que só mesmo por um milagre de Deus, por uma escolha de Deus, isso pode ser revertido. E essas pessoas passam a viver como pessoas que não se dão mais nenhum valor. Porque aquele que não dá valor a Deus, aquele que não teme a Deus e aquele que não ama a Deus, ele também não pode amar a si mesmo. E eu fiquei olhando aquele mendigo procurando comida no lixo, eu falei, meu Deus, olha como esse homem se vê. Ele se vê como um bicho, ele se vê como uma pessoa que o direito dele, o lugar para que ele busque comida ou qualquer coisa de valor para ele é no lixo. Ele não podia estar pedindo uma esmola, ele não podia estar batendo nas casas e pedindo alguma coisa digna, alguma coisa limpa, saudável, fresca para comer. Não, ele já chegou num estágio de desafeto, de desamor próprio, onde a busca dele é no pior lugar que tem, onde tem coisa podre, onde tem coisa mal cheirosa. É esse nível que essas pessoas chegam, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso entender que a vida espiritual, o mundo espiritual também tem um lixo. E o lixo do mundo espiritual é o pecado. Então nós não devemos mais buscar nada no mundo. Nós não devemos mais nos alimentar das coisas que o mundo nos oferece, do pecado, porque o pecado é o lixo espiritual, é onde está o mau cheiro, onde está a podridão, onde está a morte. O salário do pecado é a morte. E se você receber o Espírito Santo de Deus, você recebeu o Espírito de vida. E é vida que você tem que saber que é o seu direito, vida é a sua herança, vida eterna é o seu legado. E vida nesse mundo, como vida plena, como vida abundante. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. Então você tem que aprender a se valorizar. E se valorizar no ponto de vista espiritual é, primeiro de tudo, se santificar, para que o pecado não te contamine, para que o pecado não te roube a paz, para que o pecado não te tire o brilho, para que o pecado não te separe de Deus. E esse santificar, ele permeia todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque se a gente começa a se valorizar, a gente entende quem a gente é no reino de Deus, a gente está capacitado a se amar, a gente começa também a se cuidar. Então quero liberar aqui uma palavra. Em 2013, deixe essa preguiça de se cuidar. Se cuide. Cuide da sua saúde. Pare de enrolar e dizer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. O ano que vem já começou, é agora. Vá fazer os seus exames. Comece a fazer o seu regime, vá para a academia, vá fazer aquele implante, aquela restauração dentária que você decidiu. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Se você tomar o passo de ir, Deus vai trazer o dinheiro. Deus vai prover tudo para que você fique santo, íntegro, puro, limpo, bonito, cheiroso.
Paz, amor, sucesso, felicidade. Quando você assistir o filme do Todo-Poderoso, você vai entender, né? Então, nós precisamos nos amar. Se a gente recebeu o amor de Deus, se a gente recebeu o Espírito de Deus, nós temos que aprender a sermos vasos de honra. Isso representa não só cuidar do aspecto físico, porque eu comecei de fora para dentro, mas cuidar da vida espiritual se santificando, cuidar da vida espiritual buscando cada dia mais essa intimidade com Deus. E Ele vai se revelar a você. Pode ter certeza que você vai receber nesse ano a graça de Deus, as oportunidades de Deus, a revelação de Deus, o direcionamento de Deus, a unção, a provisão. Tudo que você necessita, você vai receber para você pôr a sua vida no centro da vontade de Deus, para você ser alguém como Deus quer que você seja. E como Deus quer que você seja: santo, próspero, saudável, lindo e que se ame. Faz que nem no reencontro, dá um beijo aí, ó. Diga assim: eu me amo muito. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um alvo da graça de Deus. Eu sou uma vítima da soberania de Deus. Eu não sei porquê, mas Ele me escolheu e me colocou num lugar de honra. Você sabia disso? Que você tem um lugar de honra no mundo espiritual? Você é mais importante do que os anjos. Você é mais importante do que aqueles que vivem de dia e de noite na presença de Deus, que são os anjos. Amém? O homem, ele é mais importante. Na escala de valor, na escala de autoridade no reino espiritual, o homem tem mais valor para Deus do que os anjos, que estão perante a face dele todos os dias. Então isso indica o quê? Que você precisa aprender a se amar, se cuidar, se produzir, se embelezar, porque você representa Cristo para esse mundo. Medite nessa frase: você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode ser aquele povo feio, pobre, desdentado, que mora longe, só porque somos crentes. Justamente porque nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos filhos do Rei dos Reis, somos príncipes e princesas, e precisamos falar bem, precisamos comer bem, precisamos ter boas casas, precisamos ter cultura, precisamos aprender as coisas, precisamos ser luz para esse mundo, precisamos ter o perfume de Cristo, porque isso é maturidade. O fruto, quando ele está ainda não maduro, ele é verde, duro, sem gosto, imprestável. Mas quando a gente chega à maturidade, a gente é grande, bonito, cheiroso, saboroso e absolutamente útil às pessoas que estão ao nosso redor. Agora eu faço a seguinte pergunta: se você não ama a si mesmo, como você pode ser um pregador, um transmissor do amor de Deus para as pessoas que estão aí fora? Você pensa que as pessoas chegam lá na sua célula e não olham a sua aparência? Os líderes de célula precisam cuidar da sua aparência. Se não sabe falar, tem que aprender a falar. Às vezes eu vejo uns e-mails ou umas comunicações aí no Twitter. Meu Deus, são líderes, são apóstolos, mas é tanto português errado, tanta coisa feia. Não que isso desmereça essa pessoa, desmereça a autoridade, desmereça o apostolado, desmereça a unção. Nada disso, os frutos. Jesus trabalhou com pessoas despreparadas, com pescadores que eram iletrados. Mas eu quero dizer, a gente não precisa ficar iletrado para sempre, né? Então vamos estudar, vamos melhorar, vamos nos aprimorar, vamos nos aperfeiçoar, porque o tempo da maldição, da perdição, da pobreza, da ruína, da miséria, da burrice, já ficou lá atrás, no pecado, no mundo. Agora é o tempo de nós sermos uma imagem e semelhança de Deus para esse mundo. Você recebe? Dá um aplauso para Jesus aí, lindão. Deseje coisas boas para a sua vida. Sonhe em melhorar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não sonha, morreu. Quem não tem sonhos, quem não tem objetivos, quem não tem projetos, morreu. Domingo que vem, se você quiser trazer a sua planilha com seus projetos, com seus objetivos, com as suas metas, traga para a gente orar. Não precisa entregar para mim, não. É só a gente levantar a folha aí, levantar o caderno. Nós vamos consagrar todos os nossos planos a Deus. E Deus vai fazer o quê? Se agradar da gente orar a Ele, pedir a Deus direção para estabelecer as metas e pedir também a unção para conquistar aquilo que a gente tem como direito. Por quê? Porque a Bíblia é um livro cheio de promessas para aqueles que querem ser felizes, para aqueles que querem crescer, amadurecer, prosperar, conquistar coisas boas para si e para os que estão ao seu redor. Mas se uma pessoa não tem sonhos,
Se uma pessoa se limita na sua própria maneira de pensar, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai se desenvolver? Tem gente que pensa assim, esse emprego é muito bom, não é para mim. E esse emprego, o salário é alto, mas a responsabilidade também é muito alta, isso não é para mim. E o que vão me exigir em termos de intelecto e de conhecimento, isso é alto demais, esse emprego não é para mim. Esse carro não é para mim, por quê? Porque ele é muito caro. Essa casa não é para mim, porque ela é muito grande. Querido, tudo que existe de bom nesse mundo foi criado para você. Tudo que existe nesse mundo de bom, de melhor, ele é um presente de Deus para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama Jesus? Então você tem direito a essas coisas. Mas como é que os filhos de Deus conquistam as coisas? Pela fé. Crendo que aquilo é herança deles, crendo que aquilo é direito deles. Agora, muitas vezes eu vejo até líderes, pastores, já vi pastor dizendo, não, esse carro eu não posso andar com esse carro, porque esse carro não é para mim. Então, para quem que é esse carro? Para os traficantes? Para os ladrões de banco? Para os assassinos? Para os corruptos do governo? Para quem é o carro bonito que Deus criou? Para quem é a casa boa que Deus fez? Você entende que é uma mentalidade de ruína, de pobreza e de miséria que precisa ser tirada das pessoas? Por quê? Porque quem está interessado nessa ruína e nessa pobreza é o inimigo espiritual. E quando eu estou falando de pobreza, estou falando só de pobreza material, não. Porque não existe nenhum problema a pessoa viver na favela. Desde que lá na favela a casa dela seja digna, seja limpa, seja arrumada e o testemunho dessa pessoa seja um testemunho de amor, de fé, de fidelidade, de honestidade. Mas Deus não quer ver uma pessoa que vive em amor, fé, fidelidade e perseverança viver na favela a vida inteira. Então eu quero te dizer, 2013 é também um ano para o seu crescimento, para você mudar para lugares maiores, para lugares melhores, porque a sua prosperidade não será só espiritual ou emocional, será uma prosperidade material também, em nome de Jesus. Se você recebe, dê um aplauso a Jesus que vai te abrir novas portas. Mas você precisa se valorizar, saber, eu sou um filho de Deus, Deus me ama, Deus é meu Pai, e Ele deixou uma boa herança para mim, então eu vou conquistar todas essas coisas pela fé. Amando, servindo a Deus, me comprometendo com Deus, recebendo de Deus inteligência, sabedoria, conhecimento, revelação, maturidade, unção, prosperidade, porque tudo isso é direito seu. Amém? Se valorize. Porque aos olhos de Deus você tem valor. Eu sempre digo isso, a sua vida é muito valiosa para Deus. Por quê? Porque você foi comprado, espiritualmente falando, por um altíssimo preço. O preço do Filho unigênito de Deus. O único Filho que Deus tinha, Ele entregou a morte na cruz para que a sua salvação fosse possível. Para que a sua vida estivesse conectada à vida de Deus. Então, você é muito importante para Deus, você é muito precioso para Deus, mas você precisa aprender a amar a Deus e aprender a se amar e se cuidar em tudo que você pensa, em tudo que você fala, em tudo que você ama. Não se deprecie, eu sou burro, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, com palavras pejorativas, com palavras negativas. Minha vida não tem jeito mesmo, não nasci para ser infeliz. Jamais se auto-amaldiçoe. Uma das coisas que eu quero profetizar em 2013 é que você vai ter a linguagem santa, pura, ajustada do reino de Deus, para profetizar coisas boas. Porque o amor é o dom supremo, mas se você analisar a trajetória de Paulo nessa carta aos Coríntios, que ele escreve, que é Coríntios 12, onde estão os dons espirituais, ele fala que o segundo dom mais importante é o dom de profetizar. Então tem muita gente que profetiza, mas profetiza ao contrário. Se amaldiçoa. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada, meu salário é uma mixaria, e aí meu emprego é uma droga, e aí o que acontece? Tudo vai ficando desse jeito. Então que nesse ano você tenha nos seus lábios a linguagem do reino dos céus, você tenha uma linguagem de vida, uma linguagem de fé, uma linguagem de palavras de bênção para você, para os seus familiares, e você jamais confesse qualquer coisa segundo a visão das circunstâncias. Tudo que você falar e disser, você vai dizer no poder do Espírito Santo, contemplando aquilo que virá e não aquilo que você está vendo.
Meu filho é uma bênção, meu marido é um homem santo, cheio do Espírito Santo, eu não sou uma mulher solitária e sozinha, eu tenho um marido que me ama. Você tem que liberar essa palavra, porque essa palavra é a matéria-prima para o Espírito Santo trazer à existência as coisas que você está dizendo. Amém? Então, aquilo que você quer que aconteça é o que você vai falar, é o que você vai profetizar. E o ponto número 3, na escala do amadurecimento, que é o amor ao próximo. Amém? Depois que eu aprendi que Deus é meu Pai, que Ele me ama, e que eu preciso me amar também, me valorizar, um sinal de maturidade espiritual na vida de alguém é essa pessoa começar a se preocupar com as pessoas à sua volta, e não só consigo mesmo. Ou seja, é entrar no entendimento de que Deus precisa de mim, que Deus tem um propósito na minha vida e que eu preciso ser útil a Deus. Por quê? Porque toda essa graça de vida que Deus deu a você, ela não é para ficar represada em você, é para transbordar e alcançar a vida de outros. Você conhece o amor verdadeiro, então você tem que falar desse amor para as outras pessoas. Você conhece a paz verdadeira e eterna, e você precisa falar dessa paz às pessoas. Você conhece o dom da vida eterna, você recebeu o dom da vida eterna, então você precisa mostrar às pessoas o caminho da vida eterna. E isso depende de nós amarmos ao próximo. Há muitos cristãos egocêntricos que só buscam a Deus pelos seus próprios interesses. Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, abençoe meu trabalho, Senhor, abençoe minha vida financeira. E essas pessoas, a atitude delas, o comportamento contínuo delas, é não estarem dispostos a investir um pouco do seu tempo, ou doar-se para que mais alguém seja salvo. Por quê? Porque essas pessoas ainda não foram amadurecidas no amor. E isso eu digo de pessoas que estão assim há longo tempo dentro da igreja. Essas pessoas não entenderam que tudo que elas receberam e recebem de Deus não pode ficar sendo um objeto de propriedade exclusiva ou um legado cercado por egoísmo. Nós precisamos compartilhar a vida de Deus com outras pessoas. Nós precisamos amar outras pessoas, nós precisamos servir a Deus e a Jesus e a salvação que há nele a outras pessoas. E essas pessoas que não estão amadurecidas no amor, elas são comparadas lá em Efésios 3, em 1 Coríntios 3, por Paulo, a bebês espirituais, que são bebês que são semelhantes aos bebês humanos. Preste atenção, isso foi uma revelação dada por Deus aqui pela apóstola Cláudia uma vez, quando ela estava ministrando. Os bebês humanos, nos primeiros dias da sua vida, eles não dão nada para a mãe. O bebê não sabe se relacionar com a mãe, ele não dá carinho para a mãe, ele não tem como se expressar, ele não tem como transmitir. A mãe ama tanto o bebê que ela não se importa com isso. Ela está absolutamente suficiente a dar amor para o bebê. Mas o bebê, nos primeiros meses da vida dele, ele não dá nada para a mãe, ele só dá trabalho. É ou não é verdade? É um cocôzinho para você limpar, é um xixizinho para você trocar, é uma choradeira de madrugada, é um berreiro de uma dor de barriga, você não entende o que está acontecendo. E a gente não pode cobrar nada, porque realmente ele não pode dar nada. E eu digo que essas pessoas que têm esse comportamento egocêntrico, esse comportamento de fazer do seu próprio umbigo um Deus, elas são como bebês espirituais. Essas pessoas ainda são, de uma certa forma, pessoas carnais, estão no ambiente espiritual, estão na presença de Deus, mas não mudaram a sua natureza carnal, porque ainda não entenderam o que é o amor de Deus, nem o que é o amor de Deus através delas. E Deus está dizendo que nesse ano, muitos que são assim, nesse ministério e no Brasil, e em todas as igrejas de Cristo nessa nação, Deus ama essas pessoas e elas vão amadurecer e elas vão aprender a amar a Deus como Jesus nos amou. Amém? Porque esse é o mandamento, nós amarmos os nossos irmãos, nós amarmos os nossos discípulos, os nossos condiscípulos, as pessoas da nossa equipe. Não pode haver contenda, briga entre os 12 não podem ficar se pegando, se xingando, se mordendo. Isso é derrota, isso é demérito, descrédito, não é? Diante de Deus.
nós precisamos ser um, nós precisamos ter esse vínculo do amor nos unindo. E Jesus nos amou dessa forma. De que forma? Perdoando, relevando, suportando e principalmente doando-se, porque o amor ágape, o amor divino, ele é sacrificial. Amém? Ele deu sua própria vida por nós, ele se sacrificou pela nossa salvação. O gás eteno, ele prepara o fruto para a morte, porque quando o gás eteno amadurece o fruto, ele morre. E eu quero dizer, da mesma forma, o amor de Deus é o que nos impele a um morrer diário, só que esse é um movimento espontâneo. Sou eu que decido me doar, sou eu que decido me entregar, sou eu que decido abrir mão de alguma coisa minha pelo bem do meu irmão. E isso representa um processo de evolução, de uma mudança da velha natureza, de uma renúncia das vontades humanas, para que a nossa maturidade ela venha à luz, para que amadureça em nós o fruto do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, uma vez maduros na nossa vida espiritual, nós podemos, assim como um fruto, alimenta os passarinhos, alimenta os homens, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, em 2013, vai receber maturidade de Deus, vai entender e viver o amor de Deus e vai alimentar esse mundo cheio de fome e sede de Deus. Tem alguém aqui que recebe isso? Então diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Só quando um fruto está maduro é que ele pode cumprir a sua função, que é alimentar os animais e os homens e gerar novas sementes, para que outras plantas sejam geradas. Então, se nós não desenvolvermos essa maturidade, essa capacidade de amar, essa mansidão, essa doçura, esse perfume de Cristo, nós não teremos como alimentar as pessoas, nem como ganhar a nossa família para Jesus. O nosso testemunho, o que somos, o que falamos, o que vivemos, é muito importante para a transformação do mundo ao nosso redor. Se nós não tivermos essa maturidade, nós não vamos ter como ganhar a nossa família. Nós não vamos atrair os nossos 12, nós não vamos poder alcançar as multidões. Amém? Mas Deus, que é bom e poderoso, vai liberar sobre você nesse ano esse gás eterno do amor. E Ele vai trazer sobre a sua vida o amor ágape de Jesus. Você vai entender esse amor, você vai receber esse amor, você vai viver e praticar esse amor, e esse amor vai te aperfeiçoar, vai te amadurecer, para que a sua vida tenha cor, para que a sua vida tenha perfume, para que a sua vida tenha sabor, para que a sua vida represente, diante de Deus, uma grande colheita. Amém? Você vai ser e vai viver uma grande colheita concedida por Deus nesse ano. Colheita de bênçãos, colheita de transformações, colheita de graça, colheita de vidas, de pessoas que vão ver você, que vão ver o seu testemunho, que vão ver o que Deus fez na sua vida e vão dizer: eu quero ser como você, eu quero crer nesse Deus que você crê, eu quero frequentar essa célula que você frequenta, eu quero servir a Deus do jeito que você serve. Você recebe? Então diga amém, dê um aplauso a Jesus. Esse amor vai te amadurecer e nessa sua maturidade você vai atrair os seus 12, você vai ganhar a sua família para Jesus, você vai alcançar os seus 144, você vai fazer, como eu disse, essa grande colheita. Quando há uma grande colheita, há uma grande festa, há uma grande alegria. Está aí já o conceito de tabernáculos, que nós entendemos que é uma festa para celebrar a generosidade de Deus. A bondade de Deus que nos permitiu fazermos uma colheita abençoada e desfrutarmos então de alegria, desfrutarmos de prosperidade todos os dias da nossa vida. Bem-vindos a 2013, o ano da maturidade pelo amor. Pode aplaudir o Senhor. Esse aplauso é para Ele. 2013 será um ano excelente, queridos. Podem ter certeza disso. Mas saiba que a sua chave de vitória
é o amor. Amém? Tire um xerox de 1 Coríntios 13 e no ano de 2013 colhe na cabeceira da sua cama. Tem esse texto todos os dias próximo de você. Leia esse texto uma vez por semana e se determine a viver esse amor, a praticar esse amor, que perdoa, que suporta, que fecha a boca quando alguém está gritando, em vez de você gritar, de você responder, de você agredir. Você vai pagar o mal com o bem, você vai abrir mão dos seus direitos para que o outro possa ter o direito à vida eterna, à salvação. Você vai viver a Cristo, você vai imitar a Cristo. E isso vai trazer sobre a sua vida uma grande vitória, uma grande bênção. Deus vai te permitir nesse ano fazer uma grande colheita. Amém? Porque a maturidade é o tempo onde os frutos estão prontos para ser colhidos. Então essa maturidade vai trazer colheita para você a nível pessoal, colheita da sua família, como uma família salva, e colheita a nível ministerial, onde a igreja vai crescer e vai se multiplicar de uma forma extraordinária. Eu entendi que em 2012 Deus nos formou, Deus nos forjou, levantamos uma geração de 144 pronta, madura, que vai passar por esse processo de amadurecimento em amor nesse ano, e quando chegar no final desse ano vai estar frutificando extraordinariamente. Os 1728, a terceira geração, está dentro de casa. Então eles vão ser amadurecidos, eles vão ser consolidados, e vão trazer a quarta geração, que é uma colheita de mais de 40 mil pessoas. Por isso eu disse que o templo, que nem está pronto ainda, já está pequeno. Mas por que isso? Porque Deus se agrada da igreja El Shaddai. Amém? Essa igreja, com todas as suas falhas e defeitos, porque é uma igreja de homens, e onde tiver o homem vai ter a falha, o defeito, aquilo que precisa ser melhorado, corrigido. É uma igreja que ama. E porque a gente ama, Deus quer nos ensinar a amar e nos aperfeiçoar no amor cada vez mais. Então, Deus se agrada dessa igreja. O apóstolo René diz que essa igreja é El Shaddai, é o El Shaddai de Deus. E eu recebo essa palavra profética e apostólica, de que nós vamos conseguir, com a ajuda dele, em tudo, agradarmos o coração do Senhor em 2013. Você concorda com essa fala? Diga: Senhor, em tudo que eu pensar, em tudo que eu falar, em tudo que eu fizer, nesse ano de 2013, possa eu agradar o seu coração, Pai. Agradar o seu coração, Pai. Viver o teu amor e glorificar o santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos escutar uma música agora, e eu queria que você, ouvindo essa música, falasse com Deus, pedisse a Deus esse dom de amar. Mas não é amar aqueles que te amam, é amar até os teus inimigos. Esse amor que nos transforma, esse amor que nos faz sermos mais mansos, mais pacientes, mais tolerantes, mais atentos aos pequenos detalhes. É esse amor que nos capacita a cuidarmos de cada coisa dentro do seu devido valor, das pequenas às grandes. E é esse amor que nos faz entender o quanto o mundo que está aí fora, perdido, sofrendo, sem salvação, precisa que o amor de Deus esteja presente na nossa vida. Peça para Deus essa capacidade de amar como Jesus amou, de viver o amor ágape de Jesus, que é um amor sacrificial para que outras vidas sejam salvas. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé. Vai tocar uma música. Essa música é uma música antiga, mas muito linda, que é baseada em Coríntios 13. Se alguém quiser vir aqui para frente, quiser sair do seu lugar, fique à vontade. A gente está um pouquinho atrasado no horário de começar, mas não se preocupe.
Senhor nosso Deus,